Havendo o número legal, dou por aberta uma sessão plenária ordinária da presente sessão legislativa. Dando início à sessão, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de um pequeno trecho da Bíblia. Salmo de número 138. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Senhor presidente, questão de ordem, gostaria de pedir 1 minuto de silêncio para a Priscila Roberta, funcionária do fórum, que veio a falecer. Ato contínuo. Passaremos à apreciação da ata. Ata da sessão plenária ordinária do dia 20/5/2025. Está em discussão a ata. Está em votação a ata. Peço aos senhores vereadores que resistem seus votos. A ata está aprovada por unanimidade. A seguir passaremos à leitura da matéria constante no expediente, passando inicialmente pela leitura dos papéis apresentados pelo Poder Executivo. Projeto de lei número 6, alterando dispositivos da Lei Complementar 154, instituindo o Conselho Municipal de Saneamento Básico, CONSAB, o Fundo Municipal de Saneamento Básico de Santa Isabel, o FUNSAB, e dando outras providências. Esse projeto será enviado às comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, de Obras, Serviços Públicos, Saneamento, Habitação e Meio Ambiente. Requerimento de regime de urgência referente à tramitação do projeto de lei número 6, que altera dispositivos da Lei Complementar número 154, instituindo o Conselho Municipal de Saneamento Básico, CONSAB, o Fundo Municipal de Saneamento Básico de Santa Isabel, FUNSAB, e dando outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação de número 28. O presente projeto de lei complementar visa alterar dispositivos da Lei nº 154, instituindo o Conselho Municipal de Saneamento Básico, CONSAB, e o Fundo Municipal de Saneamento Básico de Santa Isabel, FUNSAB, dando outras providências. Em conjunto à referida proposição, o Poder Executivo apresenta, através do seu ofício de Gabinete do Prefeito número 409, requerimento solicitando a submissão do presente projeto ao regime de tramitação de urgência, conforme disposto no artigo 183 da Resolução 284, que institui o novo regimento interno da Câmara Municipal de Santa Isabel. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 183 da mencionada resolução, o projeto com requerimento do regime de urgência deve vir acompanhado de minuciosa justificativa sobre o pedido, representando sua ausência em tramitação na forma ordinária. Acrescenta-se que o caput do artigo 195 da referida resolução assevera que, se o prefeito julgar urgente medida, poderá solicitar que a apreciação do projeto se faça em 45 dias, a contar da deliberação do plenário, conforme caput e parágrafo único do artigo 47 da Lei Orgânica do Município. Para tanto, o parágrafo 1º daquele artigo determina que, de forma obrigatória, o pedido deverá estar devidamente fundamentado no que a tramitação em regime ordinário poderá ensejar em prejuízo ao interesse público. Ao analisar os fundamentos apresentados no presente requerimento formulado pelo Poder Executivo, verifica-se que a criação do FUNSAB e do CONSAB reveste-se de urgente necessidade administrativa
ilegal, visto que a ausência dos referidos instrumentos inviabiliza o repasse de valores devidos ao município, os quais não podem ser transferidos de forma retroativa conforme regulamentação da ARCESP, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo. Justifica-se ainda que o fundo ora proposto terá como finalidade o financiamento e suporte de programas, projetos e ações de saneamento básico, abrangendo as áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana. A sua gestão será colegiada, garantindo transparência, controle social e participação popular nos moldes preconizados pela Lei Federal nº 11.445 do ano de 2007, o Marco Nacional do Saneamento Básico, e pela Lei Federal 14.026/2020, que atualizou o referido marco normativo. Paralelamente, o Conselho Municipal de Saneamento Básico, CONSAB, ora instituído, terá competência consultiva, fiscalizatória e deliberativa quanto à política local de saneamento e à aplicação dos recursos do fundo, assegurando governança democrática e controle social, como exigido pela normativa federal. A proposta também revê e atualiza dispositivos da Lei Complementar número 154, de modo a compatibilizá-la com os novos instrumentos legais e com as exigências decorrentes da adesão à URAI, especialmente quanto à possibilidade de substituição do contrato de prestação de serviços públicos, a exigência de contrapartida financeira e obrigatoriedade de manutenção das prerrogativas e vantagens originalmente pactuadas pelo município. Acrescenta ainda que roga-se pela urgência na tramitação da presente propositura a fim de possibilitar ao município habilitação perante a ARCESP, conforme deliberação ARCESP número 870 de 2019, a fim de receber o repasse estabelecido no contrato de concessão número 1/2024, celebrado entre URAI 1 e Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, de 4% sobre a receita bruta obtida com a exploração dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Santa Isabel, não sendo possível a realização de repasse retroativo. E, por fim, em razão do objeto do presente projeto, verifica-se a necessidade de urgência em sua tramitação para a efetiva implantação da política pública de saneamento básico do município, com vistas à universalização do acesso à justiça social e à promoção da saúde e dignidade da população isabelense. Desse modo, atendidas as disposições regimentais, justificadas as necessidades das alterações propostas que visam viabilizar a criação de um novo programa governamental na área da saúde, esta comissão manifesta-se favoravelmente ao atendimento regimental do requerimento de urgência em epígrafe, devendo mesmo sujeitar-se à deliberação em plenário nos termos da linha A do inciso 1º e a linha F do inciso 2º, ambas do caput do artigo de número 131 da Resolução 284, de 27 de maio de 2024, considerando-se aprovado se atendido o quórum de maioria simples, determinado na linha D do inciso 1º do artigo 239 do referido diploma legal. Outro sim, tendo em vista o envio a esta comissão do referido projeto de lei complementar número 6 de 2025, objeto do requerimento do pedido de urgência, em conformidade com o inciso 3, parágrafo 4º do artigo 180 do novo regimento interno desta casa, somos de parecer que o presente projeto encontra-se revestido das formalidades legais, estando apto à apreciação pelo douto plenário. Bruna Rafaela Mendes Talasso, José Martins de Oliveira Alves, Jairo Furini Neto. Está em discussão o requerimento de urgência. Está em votação o requerimento de urgência. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento de urgência está aprovado por unanimidade. Devolvo-se a esta presidência para as providências cabíveis. Balancetes de receita e despesa referentes ao mês de abril de 2025. Ofícios. Ofício Gabinete do Prefeito número 423, em resposta ao requerimento 129 dos vereadores Bruna e Oswaldo. Ofício Gabinete do Prefeito número 424, em resposta ao requerimento 130 da vereadora Regiane. Ofício Gabinete do Prefeito número 425, em resposta ao requerimento 133, vereador Walter. Ofício Gabinete do Prefeito número 426, em resposta ao requerimento 134, vereador José Martins. Ofício Gabinete do Prefeito número 427, em resposta ao requerimento 135 do vereador José Martins.
Ofício Gabinete do Prefeito, número 433, enviando-nos cópia de Lei Complementar 248, que dispõe sobre a desafetação do bem público que menciona e autoriza a sua transferência mediante permuta e dá outras providências. Ofício Gabinete do Prefeito, número 434, enviando-nos cópia da Lei 3.278, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e dá outras providências. Ofício Gabinete do Prefeito, número 435, enviando-nos cópia da Lei de número 3.279, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras providências. À disposição dos senhores vereadores na secretaria. Passaremos à leitura dos papéis apresentados pelos senhores vereadores. Projeto de resolução número 3, vereador Oswaldo, criando, no âmbito da Câmara Municipal de Santa Isabel, o espaço Jardim Vertical. Esse projeto será enviado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, de Obras, Serviços Públicos, Saneamento, Habitação e Meio Ambiente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 131, vereador Jairo, requerendo ao senhor prefeito municipal prestar a esta casa informações sobre a possibilidade de se fazer um poço artesiano no bairro Vista Alegre, localizado na rodovia Prefeito Joaquim Simão, na altura do quilômetro 69,5, próximo ao viveiro de planta. Questão de ordem, senhor presidente. Poderia ler a justificativa na íntegra, por favor? Por favor, secretário. O presente pedido se deve à urgente necessidade de garantir o acesso regular, seguro e de qualidade à água potável aos moradores do bairro Vista Alegre. Atualmente, a comunidade enfrenta dificuldades relacionadas ao abastecimento de água, seja por escassez, pela baixa pressão nas redes públicas ou pela intermitência no fornecimento. Esses problemas comprometem diretamente a saúde, higiene e bem-estar das famílias residentes, além de dificultar atividades essenciais do dia a dia. De se mencionar que a perfuração de um poço artesiano se mostra uma medida de grande relevância para assegurar a autonomia hídrica do bairro, proporcionando uma fonte própria e estável de abastecimento. Além de beneficiar diretamente os moradores, a instalação do poço contribuirá para o desenvolvimento social da comunidade, podendo atender inclusive pequenos produtores locais. Trata-se, portanto, de uma solução sustentável, eficiente e de impacto duradouro. Por se tratar de assunto relevante interesse para essa edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Jairo Furini Neto, vereador. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 156, vereador Walter, requerendo ao senhor prefeito municipal enviar a esta Casa de Leis informação acerca da existência de estudo técnico, planejamento ou previsão orçamentária para a substituição e instalação de novos pontos de ônibus no município, priorizando estruturas mais modernas, seguras e acessíveis à população. Está em discussão o requerimento. Gostaria de, presidente, ler na íntegra. Por favor, secretário. Os pontos de ônibus são equipamentos urbanos fundamentais na mobilidade da população, especialmente daqueles que dependem do transporte coletivo. Muitos abrigos hoje existentes em Santa Isabel encontram-se em condições precárias, sem cobertura adequada contra sol e chuva, sem iluminação ou acessibilidade mínima. A modernização desses espaços não apenas melhoraria o conforto dos usuários, como também contribuiria para a segurança pública, a acessibilidade de pessoas com deficiência e a valorização do transporte público como um todo. Além disso, pontos de ônibus bem planejados podem incorporar tecnologias com iluminação solar, câmeras de segurança, painéis informativos e estrutura anti-vandalismo. Este requerimento se apoia nos princípios da função social do espaço urbano e mobilidade urbana sustentável, conforme previsto no Estatuto da Cidade, Lei Federal de número 10.257, 2001, e na Lei da Mobilidade Urbana, Lei de número 12.587, do ano de 2012, que tratam do direito à cidade e do dever do poder público em garantir infraestrutura adequada para o transporte coletivo. Portanto,
solicito informações quanto à existência de estudo ou previsão orçamentária para modernização e ampliação dos pontos de ônibus em Santa Isabel, atendendo a critérios de segurança, acessibilidade e conforto, por se tratar de assunto de relevante interesse e agilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Walter Negrão Almeida, vereador. Continua a discussão e requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento de número 157, vereador Walter, requerendo ao senhor prefeito municipal local relação atualizada dos veículos disponíveis para transporte sanitário e informações sobre a existência de assistente social para triagem e avaliação da real necessidade dos usuários do serviço de transporte sanitário. Está em discussão o requerimento. Presidente, poderia ler na íntegra? Por favor, secretário. A relação atualizada dos veículos disponíveis para transporte sanitário deve especificar: A. Os veículos em funcionamento. B. Os veículos em desuso, bem como os motivos. C. A frequência e tipo de manutenção realizada em cada veículo. E as informações sobre a existência de profissional assistente social. Em caso negativo, informar-se a previsão para a contratação de profissional com essa função. O transporte sanitário é um serviço essencial que garante o acesso da população a tratamentos médicos fora do domicílio, especialmente para pacientes em situação de vulnerabilidade social ou com mobilidade reduzida. A eficiência e segurança desse serviço dependem diretamente das condições da frota de veículos e de uma triagem responsável para o uso adequado do recurso público. A presença de profissional qualificado como um assistente social é fundamental para avaliar os pedidos de uso do transporte com critérios técnicos e sociais, garantindo equidade no atendimento. Este pedido se fundamenta no princípio de eficiência da administração pública, conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal e na Lei de número 8.080, do ano de 1990, Lei Orgânica da Saúde, que assegura o direito de acesso universal e igualitário às ações de serviço de saúde. Sendo assim, reitero a importância da transparência na gestão dos veículos destinados à saúde e da análise técnica na concessão do transporte sanitário, de forma a garantir o melhor uso possível dos recursos públicos. Por se tratar de assunto de relevante interesse a esta edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Walter Negrão Almeida, vereador. Continua a discussão e requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento de número 158, vereador Marcos Canoa, requerendo ao senhor prefeito municipal local informar sobre as retiradas das lixeiras por todo o município e quais medidas de coleta estão sendo feitas, tendo em vista o acúmulo de lixo em locais inapropriados. Está em discussão o requerimento. Questão de ordem, senhor presidente. Lê na íntegra, por favor. Por favor, secretário. As informações que deverão ser prestadas sobre as lixeiras do município são: qual o motivo da retirada das lixeiras em diversos pontos da cidade? 2. Existe algum plano para reposição e instalação de novas lixeiras, especialmente em locais de grande circulação de pessoas? 3. Quais medidas emergenciais ou permanentes estão sendo adotadas para garantir o descarte adequado de resíduos sólidos urbanos? 4. Há algum cronograma ou plano de ação para intensificar ou reorganizar a coleta do lixo diante do evidente acúmulo em locais inapropriados? Diversos moradores têm manifestado preocupação com a retirada das lixeiras em vias públicas, o que tem gerado descarte irregular de resíduos em locais inapropriados, conforme fotos anexas.
de mencionar que essa prática tem provocado o acúmulo e espalhamento de lixo por diversos pontos da cidade, trazendo sérios transtornos à saúde pública, ao meio ambiente e à qualidade de vida da população. Entre os problemas mais evidentes estão o mau cheiro, a poluição visual, o entupimento de bueiros e a proliferação de insetos, roedores e outros vetores de doença. Além disso, a falta de informações por parte do Poder Executivo sobre a remoção dessas lixeiras e a ausência de medidas compensatórias eficazes tem causado insatisfação generalizada na população. Diante da gravidade da situação, este requerimento visa obter esclarecimentos e, principalmente, incentivar a tomada de medidas concretas e urgentes para que o município volte a oferecer condições adequadas para descarte e coleta de lixo, preservando o bem-estar da comunidade. Por se tratar de assunto relevante interesse para esta edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Marcos Felipe de Oliveira Barbosa, o Marcos Canor, vereador. Fotos anexas. Continua a discussão requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento de número 159, vereador José Martins, requerendo ao senhor prefeito municipal local enviar a esta Casa de Leis cópia das notas fiscais referentes ao concreto usinado, com resistência característica em unidades de resistência de 40 megapascal, próprio para bombeamento, conforme especificado na planilha de custos da obra de construção da pequena ponte localizada na estrada Diniz Alberto Lopes, CIS 327, quilômetro 0, nas proximidades do loteamento São Pedro, cujo processo licitatório teve como vencedora a empresa Teorema Engenharia e Construções Limitada. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 160, vereadora Maria Thelma, requerendo ao senhor prefeito municipal local enviar a esta Casa de Leis informações sobre as ações articuladas entre as secretarias de Desenvolvimento Social, Educação e Saúde, para garantir a abordagem preventiva de combate ao abuso e à violência sexual contra crianças e adolescentes no município. Está em discussão o requerimento. Questão de ordem, presidente. Helena Íntegra, por favor. Por favor, secretário. Considerando que no dia 18 de maio foi comemorado o Dia Nacional, reconhecido como Dia de Conscientização sobre o Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei Federal 9.970, de 17 de maio do ano 2000. Considerando o reconhecimento da importância da campanha Faça Bonito, #Faça Bonito, que visa conscientizar a população sobre a prevenção e o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, promovendo ações educativas e informativas e, considerando ainda que esta data tem como objetivo sensibilizar e mobilizar a sociedade para a proteção de crianças e adolescentes, fornecendo informações fundamentais para prevenir e combater tanto o abuso sexual quanto a exploração sexual. Ouvido o plenário, requer ao senhor prefeito enviar a esta Casa de Leis informações sobre ações articuladas entre as Secretarias de Desenvolvimento Social, Educação e Saúde para garantir a abordagem preventiva do combate ao abuso e à violência sexual contra crianças e adolescentes do município. 1. Elaboração de um cronograma oficial da campanha #Faça Bonito, com datas e horários previamente definidos abrangendo ações em todo o município. 2. Ampliação da divulgação desse cronograma nos canais oficiais da Prefeitura, bem como postos de saúde, escolas e demais espaços públicos estratégicos que garantam a ampla participação da comunidade. 3. Informações detalhadas sobre o planejamento já existente, caso haja ações previstas para o tema e a respectiva previsão de execução. Por se tratar de assunto de relevante interesse para esta edilidade e população isabelense, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Maria Thelma Almeida Ferreira Pereira, vereadora.
Continua a discussão requerimento. Está em votação requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 161, vereador Antônio Marcos, requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar a essa Casa de Leis informações quanto à elaboração de plano de ação, em conjunto com a Secretaria Municipal de Serviços para a Inclusão nos bairros regularizados pela Lei de Regularização Fundiária, nas políticas públicas de infraestrutura e manutenção urbana. Está em discussão requerimento. Está em votação requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 162, vereadores Cristiano, Maria Thelma e Bruna, requerendo ao senhor prefeito municipal local que oficie a empresa concessionária do Serviço de Transporte Público Autoviação Suzano para prestar informações sobre sua frota de veículos. Está em discussão requerimento. Está em votação requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 163, vereadores Cristiano, Maria Thelma e Bruna, requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar essa Casa de Leis informações sobre o incêndio no ônibus escolar da empresa concessionária de transporte Autoviação Suzano, ocorrido no dia 20 de maio de 2025. Está em discussão requerimento. Está em votação requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 276, vereador Jairo, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de nivelamento, cascalhamento e toda extensão do bairro Vista Alegre, localizado na rodovia Prefeito Joaquim Simão, quilômetro 69,5. Indicação número 317, vereador Walter, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização de fiscalização e limpeza do terreno localizado na rua Lourival Bem-vindo de Queiroz, número 73, no loteamento Jardim Monte Serra. Indicação número 318 do vereador Walter, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de nivelamento, cascalhamento e limpeza das vias públicas do loteamento Chácaras Reunidas Canadá, especialmente Rua Jacareí e na Avenida Santa Isabel. Indicação número 319 do vereador Jairo, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente providências no sentido de viabilizar a realização do serviço de manutenção com capinação e limpeza e toda extensão do loteamento Jardim Eldorado. Indicação número 320 do vereador Jairo, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente providências no sentido de viabilizar a realização do serviço de substituição da lixeira pública localizada na rua Maestro Avelino Alvim Pinto, na altura do número 320 do bairro 13 de Maio. Indicação número 321 do vereador Marcos Canor, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente realização do serviço de nivelamento e cascalhamento na rua Bom Jesus dos Perdões, conhecida como Rua 2, no loteamento Recanto Alpina. Indicação número 322, vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de roçada na rua João José de Almeida Filho, na altura do número 120, no loteamento Vila Osíris. Indicação número 323, vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de roçada na rua Luiz de Almeida Machado, altura do número 67, no loteamento Jardim Vista Verde. Indicação número 324, vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de roçada e limpeza na rua José Bueno, na altura do número 417, no bairro Cruzeiro. Indicação número 325, vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de roçada e limpeza do trecho final da rua Pará, loteamento Parque Santa Teresa.
Indicação número 326, vereadora Maria Thelma, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de roçada e limpeza na rua Amadeu Peroni, loteamento Luiz Cláudio. Indicação número 327, vereadora Maria Thelma, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de roçada e limpeza na rua Miguel Cruz, na altura do número 58, loteamento Jardim Eldorado. Indicação número 328, vereadora Maria Thelma, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de poda de árvores e limpeza na entrada da creche da Vila Guilherme, bem como capinação em torno do parquinho. Indicação número 329, vereadora Maria Thelma, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de poda de árvore na rua João Pio Ferraz, de frente ao mercadinho, entrada do loteamento Vila Guilherme. Indicação número 330, da vereadora Maria Thelma, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de retirada de lixo e entulho nas lixeiras situadas no início da estrada do Orfini ao lado do posto de saúde. Indicação número 331, da vereadora Maria Thelma, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de troca de lâmpada em braço de luz situado no escadão Noel José dos Santos, acesso à rua José Moreno Mostazo, loteamento Vila Guilherme. Indicação 332, vereador Wagner, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de poda dos galhos de um indivíduo arbóreo na entrada do Cantagalo, próximo à saída do bairro Aralu. Indicação número 333, vereador Wagner, solicitando ao senhor prefeito municipal local as devidas providências no sentido de que se faça a fiscalização e notificação do proprietário de um terreno localizado na rua José Bueno, número 1028, ao lado da padaria, loteamento Jardim Eldorado. Indicação número 334, vereador Wagner, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de instalação de braço de iluminação em 7 postes existentes na estrada Jorge Barranjar, no trecho que compreende o início da estrada do Jaguari ao lado do sítio Recanto do Tio Nico. Indicação número 335, vereador Wagner, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de remoção dos troncos de galhos e indivíduo arbóreo depositados em área pública na Via dos Marfins, altura do número 157, loteamento Granja Urupês, nas proximidades do Clube Fiscal. Indicação número 336, vereador Wagner, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de avaliação técnica de possível supressão de um indivíduo arbóreo de médio porte com risco de queda, localizado na Rua das Violetas, altura do número 394, loteamento Jardim Novo Éden. Indicação número 337, vereador José Martins, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de tapa-buraco, o mais brevemente possível, na confluência entre a Avenida Manuel Ferraz de Campos Sales e a Avenida Guilherme Alfieri, na esquina do Dia Supermercado. Balancete financeiro referente ao mês de abril de 2025. Nesse momento, convoco os senhores vereadores para uma sessão plenária ordinária a se realizar imediatamente após o término dessa sessão, para apreciação do projeto de lei número 8 de 24 de 4 de 2025, do Poder Executivo, dispondo sobre a abertura de decreto adicional suplementar no âmbito do Poder Executivo e do Poder Legislativo do município de Santa Isabel e dando outras providências. Do projeto de lei número 4 de 7 de 5 de 2025, da mesa diretora, acrescentando o artigo 3º, a lei número 3.273, de 25 de abril de 2025, que dispõe sobre a revisão geral e aumento real dos valores da tabela básica de vencimentos dos servidores do Poder Legislativo e do projeto de resolução número 3 de 21 de 5 de 2025, do vereador Oswaldo, criando no âmbito da Câmara Municipal o espaço Jardim Vertical. Para falar no expediente, sem a parte, tem 10 minutos, o vereador Walter Negrão.
Ótima noite, presidente, membros da mesa, nobres pares, público aqui presente, internautas. Eu subo nessa tribuna, presidente, creio que talvez seja pela última vez nesse mandato, mas eu subo para agradecer a oportunidade que eu tive, por erro de terceiros, estar aqui por 5 meses nessa casa. Tive a alegria de ser muito bem recebido por todos aqui que trabalham, desde a secretaria, logo na recepção, pela imprensa, pelo jurídico, pela equipe da administração, por vocês também, que trabalhamos juntos, pela equipe da segurança, que fazem o nosso trabalho aqui de zeladoria também, pela equipe da limpeza, pela equipe das mulheres que fazem nosso café, que nós tomamos nas reuniões, maravilhoso. Todos aqui nessa casa me acolheram muito bem, e eu sou muito feliz por isso, por ter tido essa oportunidade de estar aqui e fazer um trabalho com vocês, meus 13 companheiros aqui de Câmara, da qual eu tive a oportunidade de fazer projetos, requerimentos em conjunto, visitar deputados, buscar recurso, emendas em prol do nosso município. Esses 13 que estão comigo, eu peço a vocês que, mesmo após a minha saída, nós continuaremos o trabalho. Anderson Cueca, Cris da Ortopedia, Jairo Furini, Wagner Moreno, Bruna Patti, Regiane, Zé da Mula, Maria Thelma, da qual se emocionou hoje, Chico do Mercado, Marquinhos Pelican, o presidente Van, será sempre meu presidente, Edson Glória, meu parceiro de mandato e de partido do Podemos, Oswaldinho Júnior, da qual representa a juventude, assim como a Bruna, e eu estive ao lado lutando pelas nossas causas. Agradecer ao partido, ao secretário de governo Nabil, que está aqui presente também, por todo o apoio que me deu nesses últimos dias, diante de tudo que aconteceu, que mesmo de surpresa, né, eu acredito que nada é ao acaso, tudo tem um propósito nessa vida para acontecer, e que se um ciclo se encerra, outro se inicia. E eu creio muito nisso, né, como eu falei, agradeço a Deus por me ter dado essa oportunidade de estar aqui, de em 5 meses de mandato, poder mostrar um pouco do meu trabalho, que eu acredito que é possível fazer numa Câmara Municipal. Alinhado com o governo, com projetos, vendo um trabalho sendo feito em parceria e que é possível sim a gente crescer e ter uma cidade cada vez melhor. Agradeço a todas as pessoas que nesses últimos dias me mandaram mensagens de solidariedade, em apoio, né? Muitas desacreditando do que aconteceu, porque pelo que nós vimos foi algo muito atípico e inédito na política brasileira, pelo menos para mim assim foi, creio que para muitas pessoas também, mas são coisas que acontecem, não dá para nós prevermos o futuro, mas dá para nós construirmos ele. E eu continuarei trabalhando com mandato ou sem mandato, porque uma política não se faz apenas com mandato, mas se faz com ações. E essas ações, onde quer que eu esteja, eu estarei fazendo. Agradeço aos 408 eleitores que acreditam no meu trabalho, que confiaram em mim na campanha e que eu tenho certeza que na próxima eleição, presidente, teremos muito mais votos. E essa ação que aconteceu nesses últimos dias mostra a importância do voto consciente, o que nós falamos muito em campanha, porque por apenas 4 votos de diferença, uma mudança do coeficiente eleitoral, que muitos de vocês talvez não saibam a importância do voto, hoje ficou claro que por 4 votos eu deixo essa tribuna e esse mandato para assumir um outro vereador de forma legal, pleiteou, requerendo o lugar dele, e assim a gente vê a importância de um voto. Se eu tivesse mais 4 votos, continuaria com vocês aqui fazendo trabalho. Mas como eu falei, tudo tem seu propósito, seus caminhos, e onde quer que eu esteja, seguirei com vocês. Contem comigo, população, sou muito grato por tudo que eu vivi aqui, por tudo que eu aprendi, pelos amigos que eu fiz, não só na Câmara, mas andando por toda essa cidade, conhecendo pessoas novas,
recebendo mensagens, as minhas assessoras que passaram aqui comigo, a Marli, Georgiana, pessoas maravilhosas e que me deram total apoio para fazer esse mandato, mesmo que curto, um mandato inédito e inesquecível na nossa cidade. Era isso que eu queria falar para vocês. Agradeço o presente de cada um e seguimos firme nessa. Valeu. Vamos quebrar o protocolo? Vamos todo mundo dar uma salva de palmas? Para falar no expediente, sem a parte tem 10 minutos, o vereador Jairo Furini. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, internautas, público presente. É até difícil falar depois dessa despedida do nosso amigo, parceiro, Walter Negrão, no qual nós temos até projeto em andamento, né, Walter? Que é dos carros de aplicativo 99 Uber. E logo, logo vai sair, você vai estar com a gente, né, Bruna? Que também está no projeto, vai sair, você vai estar com a gente. E saiba que você tem um amigo aqui que sempre que precisar, a gente vai estar junto. Espero que também depois da sessão que tenha uma rodada de chopp lá no Taberna, né? Por favor. E eu quero aproveitar também, vai ter até pegar a fala eu vi a fala do vereador Cueca, recente, falando de deputado, que a gente precisa valorizar os deputados que realmente ajudam a nossa cidade, que realmente valorizam, porque tem deputados que têm aqui mais de 2, 3 mil, 4 mil votos, mas nem sabem onde fica Santa Isabel. E a eleição está chegando, então a gente precisa valorizar. Eu vejo que até hoje tem um título no qual o Oswaldo está dando para o deputado Carlos Zaratini, aqui também, no qual vem ajudando a cidade. Tem o nosso deputado federal, Rodrigo Gambale, que sempre vem ajudando a nossa cidade. E eu também não poderia deixar falar do nosso deputado estadual, o Capitão Telhada, no qual tive a boa notícia que ele já mandou um recurso de 400 mil para a cidade de Santa Isabel. O secretário de governo, Felipe Nabil, aqui presente, já me confirmou que já está no cofres da Santa Isabel aqui da infraestrutura. Nós só estamos vendo um lugar certo para a gente poder investir esse valor. Então, obrigado, deputado Capitão Telhada, por você acreditar na cidade. E eu sei que isso é só o começo, no qual já se comprometeu com a nossa Guarda Civil também, que futuramente já está em andamento, já se comprometeu em ajudar com fardamento, armamento, viaturas. Então, muito obrigado, deputado Capitão Telhada, por você ajudar a cidade de Santa Isabel, e pode ter certeza que nós vamos reconhecer isso. E aproveitando também, até aproveitar que o secretário Nabil está aqui, para ele dar um puxão de orelha em alguns secretários, porque até voltar quando a gente falava que era o secretário universal, que já teve aqui na cidade. Porque tem muitas coisas que a gente pede para alguns secretários e fala que vai ver, que a gente fala que é o famoso bagrão ensaboado. Vai ver, mas nunca vê. Aí a gente vai e manda para o Nabil, a gente vê quantas coisas que tem para resolver, às vezes uma coisa pequena, a gente enche o saco dele, e engraçado que quando passa para ele, as coisas acabam se resolvendo. Então, aproveitar, secretário, se puder dar um puxão de orelha a alguns secretários, que a gente vem pedindo para fazer, e eles, vou ver, não faz, a gente manda para você e as coisas acontecem. Então, eu acho que é mais a falta de planejamento, porque se pede para você e acontece, por que quando a gente pede para outros não acontece? Então, só dar esse puxãozinho de orelha que eu sei que as pessoas vão se enquadrar e a cidade vai voltar a andar no eixo que precisa. E vim mais só para agradecer a emenda do deputado para ajudar a cidade e que quando chega a eleição a gente realmente possa valorizar aqueles deputados que realmente ajudam o nosso município.
Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Votação única. Projeto de lei número 2, do vereador Osvaldo, declarando de utilidade pública a Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Santa Isabel, AEASE. Observações. Os pareceres da assessoria jurídica e da Comissão de Justiça e Redação são favoráveis à legalidade da proposição. A íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. Está em discussão o projeto. Senhor presidente, questão de ordem, eu peço a leitura na íntegra do projeto. Por favor, pode ler. A presente propositura de autoria deste vereador visa declarar de utilidade pública a Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Santa Isabel, AEASE, com sede neste município. Trata-se de entidade devidamente instalada e com mais de 3 anos de existência. Está devidamente constituída, possui CNPJ, estatuto social vigente, eleição com diretoria e conselhos atuantes. Seus diretores prestam serviços voluntários e não remunerados. Requisitos estes necessários para a concessão da declaração de utilidade pública. A referida associação muito contribui para o desenvolvimento do município de forma desinteressada, com formação e orientação dos profissionais de engenharia, agronomia e demais profissionais da área, devidamente demonstrada e comprovada por meio de documentos apresentados, em especial o relatório de atividades anexo ao presente projeto de lei. A base para o reconhecimento está fundamentada no inciso 35 do artigo 9º da Lei Orgânica do Município e na Lei Municipal 3.095, de 26 de maio de 2022. Diante dos relevantes trabalhos sociais desenvolvidos e prestados, a declaração de utilidade pública proporcionará à Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Santa Isabel, AEASE, alçar voos maiores em busca de parcerias para desenvolver o seu trabalho. Isso posto, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Osvaldo Pimenta de Almeida Júnior, vereador. Continua a discussão o projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Osvaldo Júnior. Boa noite a todos, nobres pares, nossa mesa diretora e todos os presentes. Primeiro, ao nosso amigo Walter Negrão, grande honra fazer um mandato ao seu lado. Né? Mesmo que poucos meses, mas a gente conhece as pessoas e eu tenho um amigo aqui. Leve a nossa aliança adiante. Falando sobre a AEASE, eu também tenho amigos lá. Lá não é apenas uma associação de engenheiros, agrônomos, mas é uma associação de amigos, amigos da gente. Amigos dos profissionais da engenharia, amigos de quem acredita na técnica para produzir soluções para a sociedade, amigos de quem acredita no esforço e num trabalho associativo, num trabalho coletivo para construir soluções inteligentes para Santa Isabel. Hoje, para mim, é um dia de muito orgulho. Luciano, Gabi, Lei, Marcelo, todos que estão ali, a Luxan, do BOC, porque eu sou engenheiro, né? De formação, 5 anos na Unesp. Eu achei que nunca atuaria na engenharia, nunca estudei, nunca trabalhei na indústria metal-mecânica. Comecei no mercado financeiro, depois passei por algumas ONGs, fundei uma escola e Deus está me permitindo hoje fazer algo muito relevante para a engenharia da minha cidade, que é dar para vocês o título de utilidade pública, que vai ajudar os serviços da AEASE a crescerem
a expandirem e abençoarem mais pessoas. Além das palestras que nós temos através da EASE, palestra de sustentabilidade, Smart City, tecnologia 4.0, 5.0, que nós já fizemos todas aqui na Câmara, discussões sobre caderneta de obras, aprofundamento da transparência e da eficiência do atendimento público a projetos de engenharia na nossa cidade, para ajudar o profissional de engenharia. Recentemente, a reunião lá na Secretaria do Meio Ambiente para falar sobre como desburocratizar e facilitar, melhorar esse caminho. Além de tudo isso, também nós temos o termo de cooperação técnica, o termo de capacitação, que pode ajudar o nosso município a ter os profissionais da área de serviços municipais, de engenharia de planejamento, do DEPLAN, da nossa Secretaria de Planejamento e Estratégia, a receberem capacitação técnica de profissionais linkados ao sistema CREA, graças ao trabalho da associação. E esse termo já está no jurídico da nossa prefeitura, que muito provavelmente o nosso secretário de governo, que está aqui também, Felipe Nabil, já vai apreciar junto com a secretária Noeli Costa, e será um termo para o crescimento e evolução da mão de obra prestada em Santa Isabel. Então, toda a história da EASE, a história de profissionais, eu tive o presente de conhecer vocês no meio do meu mandato passado, né? E a gente começar a colocar nossas ideias em pauta, alguns que eu já tinha amizade fora mesmo do contexto político, e lá também, como eu disse no começo, nós fizemos amigos, né? Alianças por trabalho. Eu tive o privilégio e a honra de levar uma palestra de formação de lideranças, com a confiança da diretoria, com a confiança dos membros que lá estão, e a gente pôde discutir boas práticas de liderança dentro do universo das empresas, das metodologias ágeis, e é isso que nós queremos trazer para Santa Isabel, esse tipo de diálogo, esse tipo de assunto, para colocar a nossa população, as pessoas que prestam serviço, com suporte de uma entidade que visa o crescimento da nossa cidade. Então, eu parabenizo vocês pelo trabalho realizado até aqui, parabenizo o empenho. A Gabi, que é a secretária da EASE, está ali, que é uma mãe de autista, uma menina lutadora que também nos ensinou e nos inspirou a fazer um trabalho que a gente faz hoje em prol dos autistas de Santa Isabel. Então, eu fico muito feliz que toda essa nossa aliança construiu esse caminho para chegarmos até aqui. O Luciano, há 2 anos atrás, ele falava do sonho que a EASE tinha de conquistar a utilidade pública, e a gente ia estudando os requisitos, né, Luciano? Ia vendo a lei, o que tinha que atender, o que não atendia ainda, quanto tempo faltava, e tudo respeitando a legalidade. Isso é que é muito legal. Respeitando os prazos, respeitando os tempos, discernindo os desafios, para poder submeter um projeto que fique, do ponto de vista legal, inquestionável, que se defenda por si só, se justifique naquilo que está em anexo na submissão desse projeto de lei. Então, hoje eu tenho como um dia histórico para a engenharia de Santa Isabel, um dia histórico para a associação, para o CREA, na nossa região, e particularmente um dia histórico para mim, que tenho a minha formação em engenharia mecânica, da qual tenho orgulho e me honro de ter feito uma boa formação, uma formação difícil, mas que me credenciou a fazer um trabalho e conhecer pessoas como vocês. Que a gente possa, nobres pares, aprovar essa utilidade pública por unanimidade, para que a gente possa honrar o trabalho desenvolvido pela associação. Obrigado. Continua a discussão do projeto. Está em votação o projeto. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 1 do vereador Oswaldo e outros, concedendo o título de cidadão isabelense ao senhor deputado federal Carlos Zaratini. Observação:
Os pareceres da assessoria jurídica e da Comissão de Justiça e Redação são favoráveis à legalidade da proposição. A íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. Está em discussão o projeto. Senhor presidente, questão de ordem, eu solicito a leitura na íntegra da justificativa do projeto. Por favor. O deputado federal Carlos Zaratini possui uma trajetória política marcada por significativas contribuições ao Estado de São Paulo e ao Brasil. Economista formado pela Universidade de São Paulo e especialista em engenharia de transportes, Zaratini está em seu 5º mandato consecutivo na Câmara dos Deputados e atualmente exerce a função de vice-líder do governo Lula no Congresso Nacional. Ao longo de sua carreira, Zaratini demonstrou um compromisso contínuo com a melhoria das condições de vida da população paulista. Como vereador em São Paulo, foi autor do projeto que instituiu o bilhete único, facilitando o acesso ao transporte público para milhões de cidadãos. Além disso, durante sua atuação como secretário de Transportes, implementou políticas que aprimoraram a mobilidade urbana na capital. No âmbito federal, Zaratini foi responsável pela criação da Lei da Tarifa Social de Energia Elétrica e do Auxílio Gás, programas que beneficiaram famílias de baixa renda em todo o país. Sua atuação parlamentar é reconhecida pela defesa da democracia, da soberania nacional e por iniciativas que visam reduzir o custo de vida dos brasileiros. A sua dedicação às causas sociais e ao desenvolvimento da cidade de Santa Isabel e do estado de São Paulo justifica a concessão do título de cidadão isabelense. Segue a lista de benfeitorias para o nosso município. Ultrassom para a UBS 1, oferecendo mais qualidade no atendimento à saúde. Ônibus escolar de 44 lugares com acessibilidade para garantir o transporte dos estudantes. Pavimentação da Rua Miguel Cruz, no loteamento Jardim Eldorado, melhorando a infraestrutura da cidade. Verba de R$500 mil para custear serviços essenciais de saúde, beneficiando a população. Verba para equipar as unidades de saúde do município. Ar-condicionado, cadeiras, mesas, insumos e outros. Essas conquistas são um reflexo do comprometimento e parceria que ajudam a transformar nossa cidade. Reconhecer sua trajetória é valorizar um político comprometido com o bem-estar coletivo e com a promoção de políticas públicas que impactam positivamente a vida dos isabelenses e paulistas. Esses nobres pares são os motivos que nortearam a presente proposta de outorga de cidadania isabelense ao deputado federal Carlos Zaratini, a qual certamente contará com o apoio unânime dos nobres pares. Oswaldo Pimenta de Almeida Júnior, vereador. Continua a discussão o projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Oswaldo Júnior. Boa noite novamente, nobres pares, mesa diretora, cada um que nos assiste, cada um que está com a gente aqui hoje. Primeiramente, eu quero agradecer aqui o vereador Marcos Canor, que teve uma sinceridade com a gente com relação a esse projeto. E eu acredito que quando nós trabalhamos aqui dentro da Câmara, os nossos princípios éticos norteiam a nossa forma de passar para a população que o que a gente faz aqui é sério. O deputado Carlos Zaratini, eu o conheci em 2023, né? Estive com ele em São Paulo a primeira vez, e eu levei um ofício pedindo por um ultrassom e alguns equipamentos para as nossas UBS e ESFs da cidade. E ele falou para mim assim: Oswaldinho, eu gostei de você, cara, gostei do seu jeito aí, do jeito que você enxerga as coisas, da sua motivação, e eu vou ajudar você lá em Santa Isabel. Eu já mandei algumas verbas para Santa Isabel, já fiz parte ali da pavimentação da Rua Miguel Cruz, um projeto muito bom, e eu vou te ajudar com essa questão do ultrassom. Deixa eu fazer primeiro, aí depois você agradece. E eu falei para ele, né, a gente recebe muitas promessas também, e não consegue estabelecer uma relação de vínculo com determinados deputados, mas com ele foi diferente. Nós conseguimos ter uma relação de vínculo e construir uma parceria para beneficiar Santa Isabel. Dali também veio um apoio político, um braço em Brasília, para que a gente conseguisse estruturar
projetos que a cidade submete ao novo PAC. E um desses PACs foi um ônibus de 44 lugares que chegou na semana passada na cidade, um ônibus que conta com conectividade interna, ar-condicionado, elevador para acessibilidade, um ônibus 0 km, o maior ônibus que nós já tivemos em Santa Isabel para as nossas crianças e para a nossa juventude. Tendo dito isso, ele também confirmou a verba do ultrassom, que hoje já está em processo licitatório, a gente está aguardando chegar só o projeto de aprovação orçamentária aqui na casa. Eu já conversei com o nosso secretário de Finanças, o Aldo, e ele disse que tão logo esse projeto chega para cá, mais ou menos ali para o começo do segundo semestre, metade do segundo semestre, e a gente consegue, ali o secretário de governo, Felipe Nabil, já acenando que é isso mesmo. Então, já estamos salvaguardados, respaldados para ter a certeza de que esse ultrassom vem para a nossa UBS 1, um ultrassom novinho em folha, e também vem uma lista que o Conselho de Saúde já aprovou, está ali um conselheiro de saúde, nosso amigo José Roberto, especificando mesas, cadeiras, armários, ar-condicionado, utensílios e peças que vão equipar as nossas UBSs e as nossas ESFs. Também foi enviado R$500 mil em emenda de custeio, que a gente fala, para poder dar suporte no fluxo de caixa da saúde, né, que é um fluxo de caixa dificílimo, gente, é um fluxo de caixa pesado, que exige bastante verba, estratégia, e sempre a saúde terá essa questão de precisar de um pouco mais. Tudo que a gente conseguir enviar para a saúde, para cuidar das pessoas, para equipar nossas ESFs, UBSs, UPAs, a gente tem que fazer. E agora também nós apresentamos para ele o projeto do nosso PIR público, para que ele possa nos ajudar, e ele tem dado a palavra que vai nos ajudar. Então, a nossa estratégia é poder reconhecer o trabalho de um deputado que tem colaborado com o nosso mandato na cidade, colaborado com o nosso município, e eu acredito que vai colaborar muito mais. Para efeito de números, né? O deputado Carlos Zaratini teve 69 votos na última eleição, gente. Foi um deputado que não foi tão bem votado na nossa eleição, mas que tem representado quando o assunto são os interesses de Santa Isabel. São projetos novos para Santa Isabel. E isso chama atenção. Porque às vezes a gente fala aquela questão, tudo é pelo voto, tudo é pelo interesse, mas nós conseguimos criar com ele uma parceria. E é isso que eu estou para exaltar para vocês aqui nessa noite, a parceria. Parceria essa que trouxe o Pezão, que está ali representando o deputado, uma pessoa do bem, uma pessoa amiga, e seus parceiros ali que vieram de Guarulhos, tem familiares aqui em Santa Isabel também. Eu agradeço vocês terem vindo, já que o deputado não pôde vir, porque as sessões em Brasília são terça, quarta e quinta. Mas nós vamos marcar uma sessão solene para entregar para ele a plaquinha do título de cidadão isabelense, em gratidão e reconhecimento a ele notar, se importar com questões que são importantes para o povo de Santa Isabel. Quando a gente leva um projeto, quando a gente apresenta uma planilha, quando a gente apresenta um desenho, não é para a nossa casa, não é para o nosso quintal, mas é para a nossa cidade, para o nosso município. Então, deputado Carlos Zaratini, que vai ver aí esse vídeo, que o Pezão já está gravando para te mandar aí, ó. Um grande abraço, meu bom trabalho. Que Deus abençoe você em Brasília, e muito obrigado, porque a nossa cidade pode contar com você como um braço político, um apoio financeiro, que tem ajudado muito o governo também, assim como outros deputados, o deputado Rodrigo Gambale, o deputado Antônio, que também têm sido importantes no nosso governo municipal e feito a nossa cidade progredir. Muito obrigado a todos. Continua a discussão o projeto. Está em votação o projeto. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O projeto foi aprovado com voto contrário do vereador Marcos Canor. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 da Mesa Diretora, alterando dispositivos que menciona da Lei Orgânica do município. Observações. Os pareceres da Assessoria Jurídica e Comissão de Justiça e Redação
são favoráveis à legalidade da proposição. A íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. A essa proposta apresentaram-se 2 emendas. Emenda aditiva número 2, da Comissão de Justiça e Redação. Fica acrescido o artigo 15, a presente proposta de emenda à lei orgânica com a seguinte redação, renumerando-se o atual artigo 15 da proposta para artigo 16, e assim sucessivamente. Artigo 15. O parágrafo 1º do artigo 40 da lei orgânica do município passa a ter a seguinte redação. Artigo 40. Parágrafo 1º. A proposta será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada se obtiver os votos favoráveis de 3/5 dos membros da Câmara Municipal nas 2 votações. A emenda rejeitada em primeira votação será tida como definitivamente rejeitada. Bruna Rafaela Mendes Talácio, José Martins de Oliveira Alves, Jairo Furini Neto. Está em discussão a emenda aditiva número 2 de 2025. Está em votação a emenda aditiva. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Emenda modificativa número 4 da Comissão de Justiça e Redação. A emenda foi aprovada por unanimidade. Emenda modificativa número 4 da Comissão de Justiça e Redação. Os artigos 3º, 4º, 12º, 22º e 33º. Ah, é? A emenda foi aprovada por unanimidade. Emenda modificativa número 4 da Comissão de Justiça e Redação. Os artigos 3º, 4º, 12º, 22º e 32º da presente proposta de emenda à lei orgânica passam a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Os incisos 1 e 2 do artigo 21 da lei orgânica do município passam a ter a seguinte redação. Artigo 21. Por motivo de doença devidamente comprovada de licença maternidade ou de licença paternidade para desempenhar missões temporárias de caráter oficial da Câmara ou município. Artigo 4º. O parágrafo 3º do artigo 21 da Lei Orgânica do Município passa a ter a seguinte redação. Artigo 21, parágrafo 3º. A licença maternidade e licença paternidade será concedida segundo os mesmos critérios e condições estabelecidos no Estatuto dos Servidores Públicos. Artigo 12. Os incisos 1º e 5º do artigo 30 da Lei Orgânica do Município passam a ter a seguinte redação. Artigo 30. Propor projeto de resolução que crie, transforme ou extinga cargo, emprego ou função pública dos seus servidores e projeto de lei que fixe ou altere a respectiva remuneração.
Encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo até dia 31 de março de cada ano a prestação anual de contas da mesa diretora da Câmara Municipal, de acordo com as disposições do calendário anual de obrigações do sistema AUDESP, ou outro que venha substituí-lo, referente ao exercício anterior. Artigo 22. O inciso 15 do artigo 69 da Lei Orgânica do Município passa a ter a seguinte redação: encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo até o dia 31 de março de cada ano a prestação anual de contas do prefeito municipal de acordo com disposições do calendário anual de obrigações do sistema AUDESP, ou outro que venha substituí-lo referente ao exercício anterior. Artigo 32. Esta emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias. Bruna Rafaela Mendes Talasso, José Martins de Oliveira Alves e Jairo Furini Neto. Está em discussão a emenda modificativa, número 4 de 2025. Está em votação a emenda modificativa. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A emenda foi aprovada por unanimidade. Está em discussão a proposta de emenda de lei orgânica, com as emendas. Está em votação a proposta com as emendas. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A proposta com emendas foi aprovada em primeira votação, por unanimidade. Nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos. Dou por encerrada a presente sessão.